A gente conversa agora com o colunista Paulo Vitor Souto, advogado, professor, hoje trazendo aqui com a gente uma discussão sobre um tema comum, mas que sempre gera dúvidas, né? Tanto para os empregados, Paulo, como para os empregadores. Boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui no JC. É muito comum a gente ver os empregados que estão insatisfeitos, né, com o emprego, com o trabalho, que eles queiram fazer algum tipo de acordo com os empregadores. No ponto de vista jurídico, Paulo, isso é legal? Como é que funciona nesse caso? Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Linda, de maneira bem objetiva, quando a gente fala nesse acordo, a gente fala naquele acordo popular. Então, objetivamente, eu vou lhe responder, não. Não tem amparo jurídico esse acordo que normalmente o empregado gostaria de fazer com o empregador. Mas é preciso que a gente esclareça que acordo é esse, né? Afinal de contas, como é que funciona isso? Esse acordo, Linda, é quando um empregado deseja sair do emprego, por uma insatisfação qualquer, e ele quer sacar o seu seguro-desemprego, ele quer sacar o seu FGTS, movimentar a conta e receber todos os seus direitos. E muitas vezes o empregado pensa que o empregador é obrigado a colocá-lo para fora. Isso não existe. Isso não pode acontecer. Se o empregado está insatisfeito, tem outros caminhos para isso. Mas a regra geral é que este tipo de acordo popular, como a gente denomina, que o empregado muitas vezes propõe devolver uma parte da sua rescisão para viabilizar esse acordo, ele não é autorizado por lei. Isso, como a gente costuma dizer no jargão popular, isso é um jeitinho brasileiro, que, repito, não encontra amparo, viola a legislação e não pode ser chancelado pelo Justiça do Trabalho ou pelas partes que compõem a relação. O empregador, quando é provocado nesse sentido, deve recusar. Ô Paulo, nesse caso, o que é que você indicaria, então, para o empregado que está insatisfeito com o trabalho? E a gente precisa entender, muitas vezes, a razão da insatisfação. Se essa razão da insatisfação ela se dá por uma questão que, às vezes, é só uma falta de aptidão para o trabalho, não quer mais continuar trabalhando, por uma questão que é íntima do empregado, ele tem que pedir demissão. É um direito dele fazer isso, quando não está mais satisfeito, ele tem que pedir para sair do trabalho. Ao mesmo tempo, ele tem que ter consciência de que esses valores, alguns direitos, ele vai perder, digamos assim. E como ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego, não poderá movimentar sua conta do FGTS, mas ao mesmo tempo ele tem que entender que ele não pode, numa circunstância dessa, como está insatisfeito, ficar dando motivos para o empregador colocar-o para fora. Porque se assim o fizer, ele corre o risco de ser despedido por justa causa. Afinal de contas, um empregado desidioso pode ter uma rescisão do contrato por justa causa. Em contrapartida, Linda, a gente tem que entender e compreender outra situação. Se o empregado está insatisfeito porque alguns direitos trabalhistas estão sendo violados, se o salário está sendo pago em atraso, se o FGTS não está sendo depositado, se não tira férias, ou seja, direitos trabalhistas previstos em lei não estão sendo observados. Nesse caso, aí cabe ao empregado viabilizar uma ação judicial. Nós já explicamos aqui na coluna outras vezes que é, por exemplo, a ação de rescisão indireta. Nessa circunstância, ele deve ingressar com ação contra o empregador, pleiteando a rescisão indireta para tentar receber todos os valores que seriam devidos como se fosse uma rescisão sem justa causa. Mas só a Justiça do Trabalho pode reconhecer isso. Agora, me diz uma coisa, existe algum meio, vamos dizer assim, do empregado e o empregador encerrarem esse contrato de uma forma amigável, vamos dizer assim? Existe, Linda. Há uma possibilidade prevista e trazida pela Reforma Trabalhista de 2017, que é a chamada rescisão de comum acordo. Ela é uma possibilidade legal, amparada e estabelecida na CLT, mas que muita gente não se utiliza dela porque não atende muitas vezes os seus anseios. Essa rescisão de comum acordo possibilita ao empregado receber parte das verbas decisórias, como, por exemplo, vai receber férias proporcionais, 13º, férias vencidas, ele poderá sacar 80% do FGTS, poderá ter uma multa reduzida a 50% do valor da multa do FGTS e receber metade do aviso prévio. Mas isso o impede de sacar o seguro-desemprego. E por essa razão, muitas vezes, o empregado não tem interesse. Porque, convenhamos, nas circunstâncias concretas, o maior desejo do empregado com desejo de sair do emprego é realmente sacar o seguro-desemprego. E esse tipo de rescisão, prevista em lei, não assim possibilita, não autoriza o saque do seguro-desemprego. E quais são os direitos são assegurados ao trabalhador nesse tipo de situação, nesse tipo de caso, Paulo? Linda, ele terá condição de movimentar a conta do FGTS, ele vai sacar 80% dos valores.
que estão lá depositados, os outros 20 não significa que ele perde, mas ficarão retidos em conta. Ele terá direito a férias proporcionais, saldo salário, 13º proporcional, além de também receber metade do aviso prévio. Mas o seguro-desemprego, infelizmente, ele não terá acesso. Porque, afinal de contas, ele está optando também por sair. Por mais que seja uma rescisão de comum acordo, ele tem que tomar essa iniciativa, ele tem que propor isso ao empregador. Para a gente encerrar, Paulo, o que é que o empregado e também o empregador, o que é que eles devem fazer aí para obedecer, então, a legislação, ficar tudo certinho, juridicamente falando? Linda, a primeira situação que a gente tem que entender para essa rescisão de comum acordo é que isso tem que partir do empregado. E para que isso parta do empregado, ele tem que verbalizar e sinalizar isso de maneira oficial. Assim como o empregado pede demissão, ele tem que fazer uma carta de próprio punho. Se ele deseja uma rescisão de comum acordo, ele deve também fazer essa rescisão, esse pedido por escrito. Se a proposta partir do empregador, isso deve ser anuído, deve haver uma concordância expressa também por parte do empregado, e ele deve fazer isso por escrito. Então é essencial que essa carta, essa assinatura do empregado seja formalizada também na rescisão de comum acordo, além de todo o trâmite burocrático ser formalizado, haver abaixo na CTPS e eventual homologação, se assim houver necessidade, estabelecido pela convenção coletiva. Ok, Paulo, obrigada pela sua participação hoje aqui no JC mais uma vez, viu? Boa noite para você e até a próxima. Obrigado, Linda. Obrigado, telespectador, mais uma vez. Até mais. Valeu. Paulo Vitor Souto aqui também esclarecendo as nossas dúvidas sobre direito trabalhista. E olha, a TV